uma pequena esfera de massa 2 vezes 10 a menos 6 kg e carga elétrica positiva Q igual a mais 0,3 coulombs. Gira no sentido anti-horário. E aí ele mostra, ele diz que a vista superior, olhando de cima, ela gira no sentido anti-horário, ao redor de uma haste condutora vertical. A esfera e o pequeno anel em contato com a haste são interligados por um fio isolante e inextensível, de massa desprezível e comprimento L igual a 2 raiz de 3 metros. O ângulo entre a haste e o fio é 30 graus e pela haste sobe uma corrente de 100 amperes. E aí ele pede a velocidade escalar da esfera em metros por segundo e mostra essa figura aqui, ó. Me escuta, mas não tira o olho da tela. Repara o que a EFON propõe aqui, tá? Primeiro, essa história de um pêndulo cônico girando, ela é clássica. Então você já vai logo pensando na força-peso que atua sobre a massa, o peso é vertical para baixo, e na força de tração que atua a partir da ação do fio. E nesse caso aí aparece inclinado. Daí o que acontece? Nós podemos lembrar que quando um vetor aparece inclinado, esse vetor atua como se fossem dois vetores. E a gente faz a decomposição. Essa tração é como se fosse uma força no eixo X e, ao mesmo tempo, uma outra força no eixo Y, nesse caso para cima. O detalhe é que, como é um pêndulo cônico, então a esfera fica girando no plano horizontal, não sobe, não desce. Isso significa que esses dois vetores se equilibram. Cuidado para não dizer que essas forças são iguais. Forças são vetores. Vetores, para serem iguais, precisam ser iguais em tudo. Aqui nós temos sentidos opostos. Mas eu posso dizer que os valores são iguais e, exatamente por conta dos sentidos opostos, eu tenho um equilíbrio. Detalhe é que o que sobra aqui é a componente X da tração, que acaba apontando para o centro e funcionando como resultante. E aí você sabe que quando a resultante aponta para o centro, ela cumpre o papel de resultante centrípeta. Ok? Agora, o que é o detalhe importante nessa questão? Na hora da gente armar aqui a resolução, o que é que nós vamos ter? Se a gente separar essas forças ali a partir do desenho, nós vamos ter a força de tração, que aparece inclinada. A gente vai ter a força-peso, que aí então eu posso fazer o deslocamento do vetor, a translação do vetor, para ficar encaixado a origem com extremidade aqui com a tração, e fazer o fechamento do polígono, que vai me dar exatamente a força resultante, ou seja, a soma dos dois. E como é uma resultante que aponta para o centro, a gente chama essa resultante de resultante centrípeta. Aí aparece o ângulo θ, que é o ângulo de inclinação, e você já vê que rola uma trigonometria aqui. A gente tem um triângulo retângulo, um cateto oposto ao ângulo θ e um cateto adjacente, o que significa dizer que a tangente de θ seria o cateto oposto, ou seja, a força centrípeta, sobre o cateto adjacente, que nesse caso é o peso. Repara que, como na questão ele informa que o ângulo é de 30 graus, então é um ângulo conhecido, uma tangente conhecida. A força centrípeta, a gente calcula mv ao quadrado sobre R. Não confundir com energia cinética. Às vezes no aperreio o camarada quer escrever mv2 sobre 2. E no caso da força-peso, massa vezes gravidade. Então aqui a matemática dá uma ajuda, tira essa massa, a gente tem uma divisão de fração, repete a primeira pelo inverso da segunda, e a gente vai encontrar v ao quadrado sobre R vezes G. Ainda tem um truque aqui que a EFON usou, que se você olha para o triângulo, ela não deu o valor do raio da trajetória. Se a gente destacar aqui o comprimento do pêndulo, que foi informado no texto, que é L 2 raiz de 3, foi dito o ângulo de inclinação em relação à vertical, que é de 30 graus, e eu preciso usar na minha expressão o valor do raio.
E aí veja, você tem o cateto oposto e a hipotenusa de um triângulo retângulo, oposto ao ângulo θ. Então a gente poderia dizer que o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, de modo que o valor de R é desconhecido, mas ele pode ser descoberto em função do L e do θ que foram dados. E aí a gente tem então o valor da tangente de θ como um valor conhecido, porque o ângulo é de 30 graus, o R que pode ser descoberto com essa expressão que a gente acabou de mostrar, a gravidade, que mesmo que ele não tivesse dito, todo mundo sabe que na Terra usa 10, então a gente faz meios pelos extremos e vai descobrir o valor da velocidade a partir da raiz. O que acontece? O que é que eu queria chamar a atenção? Se a gente faz as continhas e procura alternativa para marcar, a gente vai encontrar uma velocidade que é raiz de 10. Essas continhas aí não preciso te ajudar a fazer, inclusive porque essas questões muitos de vocês já resolveram, que são das provas recentes. O objetivo aqui é chamar a atenção para um detalhe. Você deve estar olhando para a resolução e dizendo assim, que horas que o Idelfrânio vai falar daquele fio que foi dito que existe na vertical e que é percorrido por uma corrente elétrica. Porque a gente aprende em eletromagnetismo que uma corrente elétrica num fio produz um campo magnético ao redor dele. Cadê o campo magnético? Cadê a ação do campo magnético sobre essa carga? Porque se a carga está em movimento, essa carga tem o seu próprio campo magnético. Se existe uma corrente no fio, ela tem um campo magnético ao redor de si. Dois campos magnéticos geram uma força magnética normalmente. Por que Idelfrânio não falou nisso? E repare que o enunciado é maldoso. Ele faz toda a questão de dizer que o fio, a haste que sustenta a bolinha, a massa carga, é isolante. Faz questão de dizer que tem um anel aqui para girar em torno do fio, que também é isolante. Diz, inclusive, o valor dessa corrente. Mas o que acontece? Eu não citei o campo elétrico gerado pela corrente, porque nesse caso não existe nenhuma influência do campo magnético sobre a carga. E como é que a gente explica isso? Na teoria dos campos, e você tem 3 campos em física, o campo gravitacional, o campo elétrico e o campo magnético. A teoria dos campos diz que com 2 campos interagindo surge uma força resultante. Então eu preciso de 2 campos gravitacionais para ter uma força gravitacional. 2 campos elétricos para ter uma força elétrica. E 2 campos magnéticos que podem ou não gerar uma força magnética. Por que podem ou não? Porque depende do ângulo entre o vetor velocidade da partícula, que tem que estar em movimento para gerar um campo magnético, e o campo magnético local. Então, dependendo do ângulo entre esses 2 vetores, a velocidade da partícula e o campo magnético local, pode ser que nem haja força magnética, apesar da existência simultânea dos 2 campos no local. Vou abrir aqui uma tela em branco para a gente falar sobre isso aqui um pouquinho e relembrar essa coisa da força e do campo magnético. Me acompanhe. Quando a gente fala força magnética, nós temos Q, V, B, seno θ. O que acontece? Eu preciso que essa carga elétrica esteja em movimento dentro de um campo magnético na região. E dependendo do ângulo entre esses vetores velocidade e campo, eu posso ou não ter força magnética. Porque observe, numa situação em que eu tenha uma partícula que seja arremessada com velocidade e por acaso ela seja na mesma direção e no mesmo sentido do campo magnético, nós teríamos 2 vetores de mesma direção e de mesmo sentido, o ângulo entre esses vetores nesse caso seria de 0 graus. E para o ângulo de 0 graus, o seno de 0 graus é igual a 0. Então, não importaria o valor da carga, não importaria o valor da velocidade e nem a presença do campo local. Se são produtos e o seno de θ é igual a 0, isso significa que não haveria a ação da força magnética. Se nós observarmos a figura que nós trabalhamos na questão, olha o que nós temos. Nós temos a partícula nessa posição, girando no sentido anti-horário, se você olhar de cima. Significa que nessa posição ela está entrando na folha de papel. E aí a gente pode representar o vetor, o movimento pelo vetor velocidade entrando no papel. E aí tu sabe que é um x.
aplicando a regra da mão direita envolvente para descobrir o sentido do campo magnético ao redor do fio, nós teríamos do lado direito um campo magnético que nessa posição entra no papel, gira por trás do fio e sairia do outro lado. Não me interessa muito o que vai acontecer do lado esquerdo, porque a partícula está do lado direito. Observe, exatamente a situação que nós falamos. O campo magnético entrando no papel preenche toda essa região. Eu não vou riscar aqui para a figura não ficar mais poluída. E também entrando no papel o vetor velocidade. Se nós temos dois vetores de mesma direção e mesmo sentido, não temos ângulo, não temos seno e, consequentemente, não temos força magnética. Agora, pensando assim, olha que maldade a EFON faz na questão. Porque na hora da prova, você vai estar primeiro tenso para conseguir identificar quais são os assuntos que aparecem na questão. E depois, na maioria das vezes, os dados que são informados, eles são utilizados na resolução. Mas a gente vai ver aqui ao longo do programa, e você que está aí afiado só esperando a prova daqui a 2 dias, viu que é costume da EFON fazer esse tipo de coisa. Colocar, às vezes, informações que não serão utilizadas na resolução da questão. Então acaba sendo uma pegadinha muito cruel, porque você pode perder algum tempo aí tentando identificar o que vai acontecer. Então já vou logo te prevenindo, escolhi essa daqui de abertura para dar logo o recado do que a EFON faz, qual é a tônica na prova dela. Então você já fica esperto com isso daí. Ou seja, quando a banca elabora questões dessa maneira, onde você sabe que pode ser que o que ela está informando não seja utilizado, significa dizer que ela cobra um grau de conhecimento razoável do assunto. É preciso ter um certo grau de experiência, de concentração na hora da prova, tranquilidade, para eu poder identificar o que acontece e o que não acontece ali. Então, nesse caso, ela me exigia a compreensão correta do fenômeno da força e do campo magnéticos gerado ao redor de um fio percorrido por uma corrente elétrica. Então, mais do que fazer a conta, mais do que achar a resposta, essa era a parte fácil, tinha que saber aí a interpretação da questão.